cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar. Olá, boa noite. 2016 começou com novidades no tratamento da obesidade mórbida. O Conselho Federal de Medicina aprovou novas regras para a autorização da cirurgia bariátrica. Agora, 21 doenças estão associadas ao excesso extremo de peso, que podem colocar em risco a vida do paciente e são indicativos para intervenção cirúrgica no sistema público de saúde. Mas nem sempre o tratamento contra a gordura corporal excessiva é fácil. Em 2015, menos de 10% das reduções de estômagos foram pagas pelo SUS. As dificuldades de acesso ao tratamento gratuito têm levado as pessoas a recorrerem a métodos perigosos para perder peso. Lançam mão de dietas rigorosas e medicamentos que nem sempre são eficazes e seguros para a saúde. O caso mais recente foi o de uma jovem que chamava Tainara Lacerda Santos, de 23 anos, que morreu em Santa Helena vítima de um infarto agudo. Consta que a causa da morte foi o uso de um suplemento termogênico para acelerar o metabolismo. E segundo a família da moça, o produto foi comprado sem receita médica. O tema de hoje, do Sobre Todas as Coisas, é obesidade. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carla. Boa noite você de casa que nos assiste. Hoje, segunda-feira, e estamos ao vivo. Aqui nos acompanhando tem o médico endocrinologista Marco Elísio Sócrates de Castro, mestre pela UFG e também membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Poder discutir esse assunto aqui tão prevalente hoje, né, na população. Então, acho que vai ser um prazer a gente poder esclarecer algumas coisas sobre essa doença, né? E acho que a conversa hoje vai ser bem proveitosa. A gente agradece a presença. Nossa convidada também é a jornalista Juliana Herman, que fez cirurgia bariátrica há 2 anos e hoje está com 60 quilos a menos. Boa noite, Juliana. É um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Depois do processo, a vida mudou muito, né? É o que vamos descobrir. E ao meu lado está o psicólogo Adson Arantes Gama, já de casa aqui, presidente do Conselho Regional de Psicologia. É um prazer mais uma vez recebê-lo, Adson. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui e fazer uma reflexão sobre essa doença que é muito difícil, né, para quem a tem, e realmente a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. E você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que eu estou online, nosso Twitter, @sobretodas, tem o nosso blog, também o da TV Brasil Central, e também tem o nosso WhatsApp, 81552331, e o nosso telefone também, 3201-7708. Doutor Marco, começar com você, porque a gente falou na abertura que o Conselho Federal de Medicina mudou essas resoluções. O que mudou? Então, na verdade, assim, a cirurgia bariátrica, ela entra no tratamento da obesidade no estágio mais avançado, né? A princípio, a gente começa o tratamento dessa doença não falando da cirurgia, a gente começa falando do tratamento mais importante, que não é a cirurgia. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender que essa doença, o tratamento não se baseia em esperar o paciente chegar na obesidade mórbida ou atingir os critérios para a gente poder, então, indicar a cirurgia. Então, acho que a gente tem que começar a discutir a doença, acho que não pela cirurgia, mas pelo tratamento mais importante, que não é a cirurgia. Agora, com essas novas mudanças, com esses novos critérios, vai aumentar um pouco a indicação da cirurgia bariátrica, mas o que na verdade faz a diferença é se a cirurgia é bem indicada ou se ela não é bem indicada. Esse é o segredo para o sucesso ou não da cirurgia. Mas a gente pode discutir um pouco esses critérios também da cirurgia, mas acho que a grande discussão, acho que não é essa, não vai mudar muita coisa, na verdade. O senhor falou dos critérios, o que é o ICM, né, que as pessoas ouvem falar demais? Como é que é calculado? O índice de massa corporal, o IMC, é calculado pelo peso sobre a altura ao quadrado. Esse é o único cálculo que a gente utiliza hoje para definir se uma pessoa está ou não acima do peso. Existem outras formas da gente avaliar a composição de gordura, mas nos estudos e o que de fato a gente tem hoje é utilizar o IMC para avaliar se a pessoa está com sobrepeso ou com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, que era o que a gente chamava de obesidade mórbida, que a gente não chama mais assim, que a gente chama agora de obesidade grau 3. Juliana, no seu caso, né, o que te levou a fazer a cirurgia? Como é que estava o seu IMC, como o Dr. Marcos explicou? O meu IMC já estava no grau 4.
Então já era considerado obesidade mórbida. Grau 3 é o máximo, né? Então, de 3 para frente. Né? E aí eu já tinha tentado todas as dietas possíveis e imagináveis, já tinha tomado remédio e tal. E aí eu brinco que eu era uma gordinha saudável. Até está passando agora a imagem na tela aí. E o antes e o depois é bem evidente, né? E aí eu não tinha diabetes, nada disso. Mas o meu joelho já estava sofrendo muito, a minha coluna também. Tanto é que eu faço atividade física voltada para a coluna e para o joelho, para fortalecimento. Porque é muito, assim, isso sofre muito, né? O corpo sofre muito com a obesidade. Você falou do sofrimento físico. Mas Watson, traz um sofrimento psicológico aí também. Na verdade, como o doutor disse, tem que saber a indicação, né? A questão da obesidade mórbida. Mas a gente vive numa sociedade muito estética, crítica à própria obesidade do sujeito. Então muitas pessoas sofrem por isso. E às vezes eles até antecipam, né, esse processo, né? Eles fazem de tudo para fazer essa questão da redução bariátrica. Tem caso que pessoas engordam para ter esse índice, para que o convênio aceite ela fazer a intervenção. E o que é importante no processo anterior com o obeso mórbido é trabalhar com ele na psicologia, que ele vai sofrer muito com a mudança de hábito, que ele tem que realmente perceber que tudo vai mudar na história dele, porque agora não vai ser de fora para dentro o controle, mas sim de dentro para fora. Então ele vai ter que trabalhar muito a sua frustração, porque o olhar vai ter que mudar, porque ele não vai poder ingerir aquele tanto mais de comida, não é assim? Sim, e muitas pessoas acham que a cirurgia em si não vai controlar não só o peso, mas vai resolver os problemas financeiros, vai resolver os problemas familiares, e não é assim, né? Então, quando a pessoa não se prepara adequadamente, não só do ponto de vista psicológico, mas também entender que a cirurgia, a cirurgia em si é muito rápida, né? O processo de antes e depois ele é muito longo. Então, para nós que acompanhamos os pacientes depois de 2, 3, 4, 10 anos depois da cirurgia, a gente percebe que aquela pessoa que não se prepara para fazer a cirurgia, às vezes só o resultado de perder peso não satisfaz a pessoa. Porque, na verdade, as pessoas acham que a felicidade está ali no corpo, né, no corpo magro, e como você falou, né, que não vai resolver tudo na vida. E se não tomar cuidado, N problemas podem acontecer, né? Às vezes as pessoas, elas não se sentem no corpo novo, e aí elas fazem de tudo para poder engordar, né? Então tem casos de pessoas que usam comidas, né, doces demais, tipo o próprio leite condensado, e aí ela vai engordando e ela vai voltando àquela forma. E tem várias coisas que podem acontecer também, a própria anorexia, né, ou a bulimia. Então as pessoas, elas não se sentem no corpo e aí elas ainda se acham gordas, então tem que tomar muito cuidado. Doutor, quais hoje os principais riscos de uma pessoa obesa, assim, quais os principais riscos que ela corre? Então, isso depende muito do grau da obesidade, mas, assim, no geral, o excesso de peso hoje ele se correlaciona com uma série de doenças importantes que mudou a mortalidade no nosso país, né? Então, se a gente olhar para trás no país, por exemplo, o Brasil, a principal causa de mortalidade no Brasil eram as doenças infecciosas. Isso mudou tudo. Depois, com essa crescente da obesidade, um aumento importante das doenças cardiovasculares, de infarto, de derrame, de aumento da pressão arterial, aumento da incidência de câncer, que tem uma correlação alta com o excesso de peso. Então, hoje, a mortalidade no Brasil, ela 80% mais ou menos está correlacionada com excesso de peso, que são doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. Então, na verdade, quando a gente olha para os números da obesidade, que a gente teve agora recente, que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Mas, na verdade, o que preocupa muito mais não são esses números, são os números das doenças associadas à obesidade. O aumento da incidência de infarto, que a gente vê hoje em pessoas com 30, 35 anos com infarto, coisa que não se via há algum tempo atrás. Então, na verdade, essas doenças do coração, câncer, diabetes, na verdade o que mais nos preocupa hoje enquanto endocrinologistas,
muito mais do que esse número da obesidade em si. Mas as pessoas estão mais informadas hoje em dia, porque há 20 anos você não escutava muito falando de alguns alimentos que fazem mal à saúde. Hoje as pessoas estão mais atentas em relação mais atentas, mas isso não tem mudado a atitude das pessoas, tanto que a gente tem visto, porque se a gente olha para esse número hoje de 52%, por exemplo, de excesso de peso na população, esse número ele não era assim há 5 anos atrás. O último levantamento do Vigitel mostrava 41%. Então, por mais que as pessoas estejam informadas, a gente observa que o aumento ele tem sido constante, se tornando praticamente uma pandemia, né? Não só aqui no Brasil, mas se a gente comparar o Brasil com os países aqui do nosso lado, Argentina, Chile, os números são ainda piores. Então, parece que as pessoas elas entendem melhor a doença hoje, mas não conseguem combatê-la e o processo de ganho de peso tem aumentado no mundo todo, né? Então, isso não tem sido suficiente. Juliana, no seu caso, você relatou as dores no joelho, né? Você tem ou teve outras doenças associadas à sua obesidade? Não, era só joelho e coluna. Mas o que é muito importante destacar é que as pessoas acham que você vai emagrecer e vai sair na revista, né? E não é assim. Tem que ter, para ter sucesso, você tem que ter todo um acompanhamento. E eu costumo dizer que a gente precisa aprender a escutar o corpo, porque para não ter nenhum problema e tal. Eu, às vezes, ainda tenho o dumping, o doutor pode explicar melhor depois, e eu tenho algumas coisinhas, mas eu procuro evitar para ter uma qualidade de vida melhor, realmente. É nesse caso, né? Quer dizer, mudou o seu modus operandi, né? Antes você comia e tudo, agora não. Agora você tem seu tempo, tem que saber que tipo de comida você vai comer. Você muda a sua história. Então, quando tem que os estar pacientes... disposto, isso, né? tem que estar disposto, porque quando os pacientes chegam no consultório, é isso que eu trabalho com eles, né? Porque, de qualquer forma, ainda a vida vai ficar cercado na comida. Né? O foco ainda vai continuar a respeito da comida, só que agora você não tem como mais controlar aquilo, né? Então por isso que tem que tomar muito cuidado para quem está nos vendo, se você tem que pensar realmente se você está fazendo isso simplesmente por uma questão estética ou por uma questão da saúde mesmo, né? Porque é importante refletir sobre isso. Por quê? Porque, às vezes, como você diz, sair na capa da revista, né? Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai ficar com marcas, então você realmente tem que trabalhar e ficar íntimo, eu achei legal isso, íntimo de você, porque você ficando íntimo de você, você vai conseguir saber o que você pode fazer para que realmente essa nova etapa de sua vida, ela realmente seja vitoriosa, e que muitas vezes não é. Doutor, 17%, quase 18% da população obesa aqui no Brasil, esses números assustam? Assustam, não pelo número em si, mas pela forma como esses números têm aumentado nos últimos anos. Fala que em 2025, 30%. Provavelmente, são os dados americanos. A gente sabe que hoje nos Estados Unidos, 30% da população tem obesidade e quase 70% sobrepeso. Nós estamos caminhando para isso. E o que está errado nessa dieta? Estão caminhando para isso. Então, na verdade, a gente precisa entender a obesidade como uma doença crônica, que não tem cura, mas que pode ter controle e é multifatorial. Então, ela envolve desde genética, hoje a gente sabe que existem mais de 300 genes relacionados com obesidade. Existe uma questão cultural, o ambiente que a gente vive, sem dúvida nenhuma, tem um fator muito importante. Mas quando a gente estuda a doença e entende a obesidade como doença, a gente sabe que as pessoas são diferentes. E existem muitas variações de hormônios e de citocinas, substâncias, que fazem com que as pessoas comam mais ou comam menos. Então, quando a gente estuda a doença e entende a doença, a gente sabe que a questão do ganho de peso não é só o ambiente. Tem um fator genético importante, um fator hormonal e biológico importante também, ajudando para que isso aconteça. Agora, é claro que esses números, esse aumento, sem dúvida nenhuma, em grande parte se deve ao ambiente que a gente vive hoje, cada vez mais sedentário, com alimentação cada vez pior. Então, esse mesmo levantamento, por exemplo, mostrou que somente 20% da população consome pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças por dia. Então, isso faz a gente entender como as pessoas comem mal hoje, baseado em comida realmente processada, rápida, e isso com uma quantidade de caloria muito alta, né? Isso, sem dúvida, é o principal fator.
E a nossa conversa só está começando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai mostrar para vocês algumas matérias que o Fernando Paes fez aqui em Goiânia para conferir como é que anda essa questão da obesidade. É já já.